Gracias por la luz, por la claridad, por la abundancia que siempre vendrá en cada latido, en cada emoción. La gratitud abre mi corazón. Chegamos no último capítulo, né, do livro de Telos, do livro 3. E chegar nesse último capítulo significa ter passado por tantas experiências, ter passado por tantas descobertas, redescobertas que nós somos, ter passado por tanta integração de amor, de Cristo dentro de nós, viver isso dentro de nós, né? Viver essa luz dentro de nós, no meio de toda a nossa jornada, de cada pedacinho vibracional que nós temos, sendo espelhados pela nossa jornada. Então isso, para mim, é muito importante. Eu celebro de verdade, porque quem se abriu, para quem realmente se abriu para si mesmo, os seus sentimentos, para suas emoções, sabendo que aqui dentro de nós corre um DNA de luz, um DNA crístico, que nós podemos sim sempre escolher o amor. Quem ouviu essas canalizações, esses passos de Aurélia, com certeza hoje vai saber compreender melhor toda a sua situação familiar, toda a sua situação de vida, e se adentrar mais profundamente nessas raízes que nós chamamos de memórias. Porque no nosso tempo atual é um tempo de mudança, é um tempo de retomada da força, do poder que nós somos, para que a gente possa adquirir essa liberdade vibracional. Liberdade vibracional é você viver aqui como humano mesmo, como Tatiana, como Lília, como Leici, como Eli, Van. Viver livre dentro de todas essas memórias, dentro de todas essas crenças. Introduzir que nós somos libertos de tudo isso. Que nós somos sim abundantes. Que nós somos sim amorosos. Não existe julgamento com o outro. O outro sempre reflete a mim, o que eu estou sentindo. Que todo o meu cenário de vida que eu estou vivendo hoje, por mais que ele esteja sendo repetitivo, essa repetição é para que eu possa limpar mais ainda, que eu possa me adentrar mais ainda a esse amor crístico dentro do meu coração. E isso já é constatado, já é mais do que constatado. Se eu estou aqui hoje, é porque eu, Tatiana, me abri de forma milimétrica para viver essa experiência, para viver essa integração, para viver Cristo ressuscitado dentro de mim, com auxílio incrível da transmutação, entre todas as outras energias, vibrações de luz, mas que vive dentro do meu DNA, sendo exposto aqui fora somente para eu poder ainda racionalizar e perceber, olhar esse espelho de luz desses mestres e entender de uma vez por todas que tudo isso sou eu. Então, eu agradeço a nós
E peço o ancoramento de muito amor, de muita luz, de muita proteção, de todos os nossos mestres queridos, todas as cores, toda a força do amor, para que esse trabalho seja selado hoje, na leitura do livro de Telos, com o selo do amor, o selo da força, do poder de Deus, de Cristo, em nossas vidas, em nossos corações. E mesmo os que não conseguiram ainda acessar esta compreensão, que esse selo, o alfa e do ômega, do início e do fim, seja posto no nosso coração, para que a gente possa compreender a nossa vida, vivermos a prática dessa liberdade. Que nós possamos ter mais conexão com o nosso eu divino, e voltar a resplandecer com esta vibração amorosa aqui na Terra. Recebam todo esse amor no seu coração e vamos dar início ao nosso livro, à nossa leitura. Ali você quer falar alguma coisa? Não. Gratidão, meu bem. Independente do que as pessoas façam ou digam, permaneçam em harmonia. Se alguém o magoar, abençoe-o e continue com a sua própria verdade. Zohar. A chama da harmonia. Zohar é um mestre muito antigo da cidade de Shambhala, no interior da Terra. Ele me contou que viveu 250 mil anos no mesmo corpo. Tem cerca de 4,5 metros de altura. Aparenta ter 35 anos de idade, com cabelos brancos brilhantes. Também disse que seu cabelo é branco como resultado da intensidade da luz branca em seu coração, e não devido ao envelhecimento. Ele é um cientista especializado na natureza e na criação, e viveu na cidade de Shambhala a maior parte de sua vida. Um de seus assuntos favoritos é a qualidade da harmonia, como chave principal para atingir o nível de consciência para ser admitido na celebração da ascensão. Ele é um dos que iluminaram e guiaram os lemurianos na edificação da cidade de Telos há 12 mil anos. Logo que se estabeleceram no interior da montanha. Durante os 5 mil anos anteriores à destruição da Lemúria, ele os aconselhou enquanto começavam a preparar Telos para ser habitável. Zohar me disse que de início ninguém em Shambhala sabia o que esperar dessa civilização lemuriana, se unindo à rede Agartha no interior da Terra. O Conselho de Luz de Shambhala então decidiu que eles precisavam ser monitorados muito de perto. Depois de passar longo tempo em Telos, Zohar adquiriu realmente um grande carinho por aquela cidade de luz e amor. Aí ele está fazendo uma pergunta aqui. Qual página? Você pode falar para ela, Tati? Que o meu não tem página, que o meu é no PDF. É a 233. É o último capítulo.
Tá bom. Zohar adquiriu realmente um grande carinho por aquela cidade de luz e amor, comparando com outras civilizações do interior da Terra. O que os lemurianos conseguiram lá em tão pouco tempo superou de longe todas as expectativas dos conselhos planetários e intergalácticos. Suas palavras são: passei muito tempo em Telos nos últimos 12.000 anos, e especialmente no começo. Aprendi a amar este lugar tanto quanto amo minha cidade de Shambhala. Mesmo agora, ainda passo muito tempo em Telos, mas não vou mais lá monitorar seu progresso e desenvolvimento. Vou simplesmente porque gosto de estar nessa maravilhosa cidade de luz e com seus habitantes. A beleza, a abundância, a fraternidade e a criatividade que lá existem em tal perfeição ilustram melhor do que em qualquer outro lugar os milagres que o amor e a harmonia podem alcançar quando uma civilização e seu povo decidem, como um coletivo, integrar plenamente o amor do Cristo. Telos e seu povo são um excelente exemplo cósmico das maravilhas que o amor pode realizar. Zohar também contou que ele veio à superfície algumas vezes no passado e que apreciava muito conhecer e conversar com os moradores daqui. Em suas palavras, meu coração, assim como o coração de sua família lemuriana em Telos, anseia por poder caminhar novamente entre vocês como um irmão e oferecer o meu amor, minha orientação e sabedoria. Zohar diz: saudações, meus amados irmãos e irmãs. Eu sou Zohar, da cidade de Shambhala. Obrigado, Aurélia, por me pedir para trazer minha contribuição para o seu livro. Estou muito feliz em oferecer minha energia para tal empreendimento e pela oportunidade de me conectar de coração a coração com cada um de vocês que lerem essa mensagem. Deixem-me dizer isso, para que este mundo seja iluminado e seja elevado na luz. É necessário que os que vivem aqui adotem uma atitude de harmonia. Todos devem fazer isso. É um requisito. Senão, aqueles que não o fizerem serão arrastados por sua própria arrogância. Ficarão fisicamente doentes com a falta de luz e morrerão porque não terão a capacidade de serem felizes no novo mundo. Compreendem? Vamos colocar essa parte da leitura em ênfase para nós. Levar a nossa vida em harmonia. Levar a nossa vida em harmonia. Aquele relacionamento, aquela situação que você vive. Harmonia dentro daquela angústia da falta. Harmonia dentro daquelas crenças. Harmonia dentro do julgamento. Vamos entender que o nosso processo aqui é sermos harmônicos com toda essa dualidade. É trazermos a harmonia, o equilíbrio, a paz. É possível isso acontecer, sim. Eu faço essa experiência diária no meu corpo, na minha vivência. Telos, os lemurianos, nada mais são que pessoas, são seres que entenderam esse rumo dessa harmonia, esse equilíbrio. Nós estamos aqui para a gente entender de uma vez por todas que essa harmonia faz parte de nós e que esta energia, esta posição, esta vibração, essa ativação que nós damos através da nossa escolha, ela é tão potente que ela harmoniza sim todo o aspecto externo que incomoda a gente. Ultimamente, por exemplo, eu estou me experienciando numa angústia muito forte
e ela pega todas as minhas costas aqui, e eu acordo com esse sentimento, e eu, na hora, eu já entendo, isso é consciência. Eu já entendo que eu estou com esta energia, com esta vibração, para adentrar a luz. Como que eu adentro a luz nesse sentimento, nesta memória que está me acompanhando? Cada um usa a sua ferramenta, a sua técnica que mais lhe convém. A minha, eu pego o meu gatinho, eu vou para o sol, eu vou lá para fora, coloco meu pezinho no chão. E mesmo quem não tem gato, não tem natureza, não tem o sol presente no momento, vai para dentro de si, foca dentro de você, vai lá nesse sentimento de angústia, foca isso. E coloque, converse com essa angústia, falando que você já sabe quem você é. Eu já sei quem eu sou, mas acredita, gente. Eu vou citar um exemplo. Estou com angústia porque eu não tenho dinheiro, estou cheia de conta para pagar. Eu estou com angústia. Eu vou lá nessa minha angústia, nesse momento, que eu sinto no meu corpo, o corpo ele me sinaliza. Mas eu vou lá nele, envolvo ele com toda a luz, com toda a chama, com toda a energia de amor que eu quiser intuir. E eu vou lá e converso com ele, sentindo. Eu sou, de verdade, a abundância. Eu entendo essa memória que eu construí. Eu entendo essa vivência que eu vivi. E que é reflexo do mundo também. Mas eu também entendo e eu tenho a certeza, e eu ativo agora aqui nessa angústia, a luz, o poder que eu sou de liberdade dentro desta memória. Eu desfaço agora nesse momento esta memória e trago a liberdade. Eu trago o amor, eu trago a consciência crística para esta situação. E ali você fica intuindo a dissolução desta angústia, trazendo a compreensão de quem você é para dentro desta vibração que reflete o cenário que você vive no hoje. Porque é muito fácil a gente falar, né? Leva essa vibração aqui para essa angústia. Mas como, Tatiana, se eu abrir os meus olhos, a minha geladeira vai estar vazia ainda? Você está alterando, você está reprogramando esta vibração. Vocês entendem que tudo é no agora? E que agora eu decido o que eu sou. Não existe passado e futuro. Me respondem uma coisa. Algum de vocês já foram revisitar o passado, assim? Vocês foram para o passado? Alguém de vocês pisou o pé no futuro? Nós somos tudo no agora, é tudo agora. Se a gente traz essa lógica para nossa consciência, a gente entende que a gente reprograma toda a nossa vida agora. Ah, Tatiana, mas eu tô careca de fazer isso. E a minha vida não para de se repetir nessa tensão, nessa angústia, nesse cenário de falta de dinheiro. É um exercício. Eu sei que é chato pra caramba, mas é um exercício. E quando você se adentra nesse exercício e você se vê, que conforme mais você é fiel a esta luz, a esse poder, quanto mais você tem fé de verdade o que você é, e você consegue dissolver de verdade essas vibrações de angústia dentro de você, gente, de verdade, aqui fora vai modificando, sim. Eu não preciso falar que eu vou ser milionária com essa dissolução. Eu não preciso falar que eu vou passar o resto da minha vida agora sem trabalhar com essa dissolução. Mas eu vou encontrar um fluxo de liberdade dentro desse cenário. E aí que começa
a mágica. Porque dentro desse fluxo de liberdade, que se faça luz no meio da escuridão, aí o fluxo universal vai me levar para os caminhos que eu preciso estar exercitando. É essa fé, é esse andar sobre as águas. E mediante a sua percepção, tudo vai ser dissolvido. Dissolve mesmo. Por exemplo, tem coisas que acontecem na minha vida hoje, que aconteciam há tempos atrás, que aquilo me matava. Me matava de preocupação, de dor, de luto, de raiva. Então, como eu estou escolhendo dentro desta vibração, prestem atenção. Às vezes a dinâmica de escolher o amor no sentido humano, no ver, no ouvir, ela não faz tanto sentido quanto você for na sua vibração. Se eu vejo que um ente querido meu está tendo uma prática abusiva, uma prática injusta, não gosto da atitude dele, não gosto. Isso é consciência crística? Não é. Isso é ele? Não é. Sou eu. Então, em vez de eu falar, eu escolho o amor aqui olhando ele, eu escolho o amor aqui falando, e não sentir, não vai dar certo. Eu vou lá dentro. Eu preciso ir para o meu sentir. Por que eu estou sentindo tanta vontade de controlar a vida dessa pessoa? Que é o meu filho, que é a minha mãe, que é um familiar. Eu solto esse controle. Eu desejo soltar esse controle, porque esse controle me sufoca. Esse controle não faz eu viver Cristo ressuscitado dentro de mim. Cristo ressuscitado é feliz, alegre. É tudo, ele é o todo. Então percebam a dinâmica de uma vez por todas. Não é olhando, não é justificando de fora, mas é olhando e integrando dentro. Escolhendo dentro, de verdade. E eu sei que por muitas vezes essa dinâmica vai parecer muito confusa, muito desafiadora. Mas é assim que vai funcionar. Por algumas vezes você vai se sentir maluca, doida, porque como que eu vou ter uma fé de que esse cenário aqui vai ser dissolvido? Esse é o famoso andar sobre as águas que Cristo mostrou para nós. Você vai andar por cima desses padrões. Você vai andar por cima dessas crenças. E você vai viver na escolha do amor. Li, pode continuar, por favor. Esta é a escolha que vocês devem fazer agora, amados. Ou escolhem fazer isso ou não fazem. O resultado de sua evolução depende inteiramente das escolhas que fazem a cada dia e em cada instante do dia. As populações da superfície estão se aproximando do que é chamado de o encontro. Saibam que os poderes sombrios neste mundo, os Illuminati e o governo secreto, estão tentando impedir isso a todo custo. No entanto, quanto mais eles tentarem se opor, mais vocês saberão que o que estão fazendo é correto e que estão se aproximando deste grande evento. Compreendem? Os governos do seu planeta ainda não perceberam que as pessoas que vivem no interior da Terra estão lá há muito mais tempo do que as suas mentes limitadas poderiam imaginar. Ainda não percebem que não são eles que estão no comando deste planeta e que o seu tempo para governar na separação está chegando a um fim dramático. Sua bolha de ilusão logo será destruída e eles terão que enfrentar o seu acerto de contas. Está na hora, mais do que nunca, de se distanciarem daqueles que não buscam integrar a harmonia em suas vidas. Os que desejam incorporar harmonia e ser aceitos na família de Telos devem fazer o seguinte:
Esforcem-se para permanecer em um estado de harmonia continuamente, com toda a criação e toda a natureza. Sem harmonia, há discórdia, e com a discórdia vem a destruição. Independente do que as pessoas façam ou digam, permaneçam em harmonia. Se alguém o magoar, abençoe-o e continue com a sua própria verdade. Ele não precisa fazer parte de sua realidade, pois isso não servirá a você. Se encontrar uma situação desarmoniosa, distancie-se. Você não tem obrigação de permanecer onde não reina a harmonia. Busque incessantemente a verdade e a harmonia, e nunca mais desvie-se deste caminho. Aqueles que continuam a resistir às novas energias que estão inundando o seu planeta não serão capazes de persistir por muito mais tempo. Essas energias estão aumentando e dobrando a cada dia para trazer as mudanças e transformações esperadas. Aqueles que resistem a isso destruirão a si mesmos. Deixe de nutrir sentimentos de discórdia ou culpa. Nunca se desculpe pelo que você é ou pelo que está passando para equilibrar os seus débitos com a vida. Em vez disso, esforce-se sempre para melhorar a si mesmo e seja grato pela assistência que está recebendo. A harmonia deve ser a qualidade número 1 em sua vida, e tenha a certeza de que ela abrirá o caminho para a sua admissão nos salões da ascensão. Você saberá que alcançou este nível quando nada o incomoda. O que quer que as pessoas digam ou façam, isso não perturbará o seu coração de um jeito ou de outro. Alguém que está em total harmonia está feliz com a criação. Essa pessoa tem total aceitação do que é. Quando se tornar isso, você está pronto para a sua ascensão. Como sou quase telusiano por associação, também estarei lá para cumprimentá-los e defender sua vitória na luz. Namastê, meus amados amigos. Eu amo muito vocês. Aí agora a gente tem uma nota sobre a Aurélia. Em 12 de julho de 2009, Aurélia Louise Jones fez sua transição, deixando-nos um rico legado de ferramentas transformacionais, inspirando-nos a viver a partir de nossos corações e a abraçar plenamente o estilo de vida lemuriano. Através de suas canalizações de Adama e dos Mestres da Luz, os ensinamentos de Aurélia produzem inestimáveis alimentos para o pensamento, os quais são de natureza atemporal. Nunca houve um momento mais apropriado do que o presente para simbolizar nossos corações com o amor, a compaixão e, sobretudo, a ascensão. Estes são os elementos chaves percebidos no coração de Aurélia, quando das mensagens de Adama, de nossa família telusiana e de todos os mestres ascensionados de luz e do amor. Isso nos libertará, nos movendo para as próximas frequências vibratórias, a quinta dimensão e além. O sonho e desejo de Aurélia era despertar a humanidade durante este período monumental de mudança, para aumentar a conexão lemuriana em todo o mundo e difundir as mensagens de luz de Adama através de seus livros sobre Telos e sobre o modo de vida lemuriano. Ela tinha grande amor e profunda gratidão pelo planeta, a amada Mãe Terra, a humanidade e especialmente os animais. Sua dedicação foi inabalável e esta missão esteve presente nos últimos 10 anos de sua vida. Os livros de Aurélia continuam a tocar as vidas de milhares de pessoas em todo o mundo. As comunidades de Telos têm sido criadas em muitos países, a partir da pura inspiração do coração lemuriano. À medida que as pessoas abraçam os livros de Telos, grupos de estudos estão se formando para os membros se apoiarem mutuamente, à medida que continuam sua sagrada jornada espiritual.
Estamos gratos por ter os livros de Telos, os ensinamentos e as canalizações de Aurélia, os quais nos despertam para nossa herança lemuriana. Monte Shasta Light Publish dedica-se à missão sincera de Aurélia, espalhando os ensinamentos lemurianos e abrindo nossos corações para a nossa ascensão. Seu trabalho continua sendo distribuído em todo o mundo. Que maravilha. E é com grande alegria que eu sei que cada um de vocês, mas quem fala, né, tem que falar por si, né? E como nós somos as mesmas experiências, né, as mesmas pessoas com criações diferentes, eu entendo que eu posso falar por todos. O quanto esse exercício, o quanto esse livro, essas canalizações trouxeram alívio para a nossa experiência, né? Assim como a própria Bíblia, só que nós interpretamos de uma forma diferente porque fomos condicionados a interpretar a Bíblia de uma forma diferente, né? E o livro de Telos, através dessas canalizações, traz na íntegra o que nós somos aqui na Terra de verdade, né? As boas novas de que nós somos seres de luz, de verdade. E tudo isso que a gente vive, que a gente traz como um embaçamento do que nós somos, vamos dizer assim, ele é reprogramável. Nós podemos reprogramar tudo isso. Nós podemos viver a vida que nós sempre almejamos. Desde que nós nascemos, a gente sempre não quis ser alegre, a gente sempre não quis ser feliz, ser abundante em todas as formas vividas aqui na Terra. Porque quando eu falo de abundância, sinceramente, hoje eu consigo entender que o dinheiro é só uma caneca. É só isso aqui o dinheiro, né? É uma caneca. Porque o que abre realmente os caminhos para o que a gente precisa, ser feliz, viver, os suprimentos, ele é manifestado, ele é criado, ele é materializado através de outra forma. Eu vou repetir para vocês. O The Sun of Freedom, hoje, nesse tempo atual, ele está sendo mantido e alimentado por algo que não é o dinheiro. Os suplementos estão vindo de fora. Os suplementos estão vindo através de pessoas, através de oportunidades. No início do The Sun, para quem não conhece o The Sun of Freedom, não é o lugar físico, aqui casa. No início era, né, mas a gente percebeu que é um campo, né? É um campo magnético. Então, no início, nossa, eu gastava muito dinheiro com mídia, com isso e com assado, vamos fazer retiros, mas mesmo assim, não defendendo a tese, não era para ganhar dinheiro, era porque era o objetivo da missão, e sim, a gente precisava ser nutrido. Ali não podia vir lá de longe, eu vim gastar gasolina, gastar um monte de coisa, prover um monte de coisas sem recursos, a gente mal tinha recursos para gente. Essa é a dinâmica também do merecimento, né? Então, quando eu comecei a entender na raça, até hoje eu ainda estou no exercício de entender isso, mas quando eu comecei a entender na raça de que os steps para a abertura dessas portas de abundância, de calmaria, de desenvolvimento, porque o The Sun ele só desenvolve quando eu me abro aqui dentro e olho para essas vibrações, para essas angústias e entendo, compreendo ela e introduzo o amor. Então o The Sun ele só desenvolve
quando eu quero olhar para essas vibrações e integrar no amor através de steps. Eu não procuro me limpar, eu não procuro me integrar, porque a situação vem através dos cenários das pessoas que me rodeiam. Então, tudo que eu preciso está sendo dado para mim como um suplemento universal. Suplemento aonde me mostra, olha, hoje você vai ter que exercitar que você é um ser abundante sem você ter que estar fazendo tanto. Você só tem que ser. Então, ele vai me trazer aqui uma questão que eu vou precisar decidir em relação a dinheiro, em relação ao emprego, em relação a alguma coisa. Eu vou ter que exercitar isso andando sobre as águas aqui dentro de mim. E tudo isso foi citado por Telos, né? Esse livro maravilhoso, ele primeiro começou a informar o que era Telos. Telos é praticamente o nosso paraíso, é o lugar aonde nós vamos estar, é o de volta para o paraíso, é Cristo ressuscitado, é onde Cristo vai vir para a terra, vai voltar e vai ter a sua morada aqui no nosso coração, e nós vamos viver esse paraíso vibracional. E a gente não vai mais passar fome, porque nós escolhemos o amor. E nós não vamos mais passar desarmonia e angústia, porque nós estamos exercitando aqui no nosso dia a dia esta integração nas coisas mais simples possíveis. Desde a entrada no restaurante, onde você olha para a cara de uma pessoa e fala, nossa, que pessoa feia, né? Nossa, que atendimento assim. Isso é uma observação nossa para as nossas ações, para os nossos pensamentos, né? Aonde que eu devo soltar? Aonde que eu devo ser amável? Né? Aonde eu devo me posicionar? Aonde eu devo exercitar a minha voz, a minha essência? Porque eu não sou mais a pessoa retraída, eu não sou mais submissa, eu não me sinto mais pequena. Eu não me sinto mais desprovida de amor. Eu sou livre. Eu sou tudo isso. Então, vocês estão entendendo a dinâmica, o equilíbrio da experiência? Que não é só você também ser só florzinha. Só nanana, não. A experiência, ela é forte. Ela é forte. Quando eu falo assim, parece que, ai meu Deus, fazer integração é a coisa mais gostosa do mundo. Não é não. Te rala muita cara. Eu tô, agora, nesse momento, eu tô passando por esse processo. Só que eu tô parecendo uma rocha dura. Porque eu tô vivendo aqui, eu vou falar, eu tô recebendo oportunidades, né? As pessoas, tudo que eu queria pro Dessan tá acontecendo. Das pessoas querem vir e fazer um plantio sem eu ter que gastar nada. As pessoas quererem vir e fazer o que eu queria fazer aqui em comunidade. Só que daí tem a minha resistência, a resistência das crenças. Será que isso é seguro? Será que se eu fizer isso eu não vou me dar mal? O que são isso, gente? São crenças. Crenças. O que eu posso fazer com isso? Ah, Tatiana, mas você também tem que pisar na terra. Você tem que se respaldar. Porque é uma propriedade, tem as leis da Califórnia, né? Sim, eu posso ir me respaldar, mas eu posso ir com uma outra vibração, com uma outra intenção. Eu posso, em vez de ficar duvidando, eu estou falando aqui, eu estou me ativando ao mesmo tempo. Em vez de estar duvidando, está trazendo esse peso, que às vezes não vem nem pela escolha mental, mas ele já está vindo vibracional aqui, porque eu sei que é algo que eu tenho que integrar nessa liberdade. Eu escolho o fluxo do amor. Eu escolho não ficar mais com esta dúvida, com essa dor aqui atrás. Eu escolho ser o fluxo do amor. E dentro desse fluxo do amor, tô vendo a chama violeta. E dentro do fluxo do amor,
tudo vai se encaixar, porque tudo já deu certo. Já deu certo. Tudo já deu certo. Eu sou uma experiência positiva aqui. Tudo já deu certo. E eu me programo hoje. Eu me programo hoje para facilidade, para leveza, para harmonia, para o amor e para coletividade, sem ter medo. Então, a partir de hoje, aonde não houver paz no meu coração, eu posso sair, eu posso escolher não ir. E eles estão trazendo até para mim aqui um exemplo também, né? Se eu, por exemplo, estou aqui procurando trabalho, estou procurando emprego, eu tenho só o básico aqui para minha vida e aparece uma oportunidade aqui de ganhar milhões. Mas nessa oportunidade de ganhar milhões é para fazer algo que me tira a paz, algo que vai me trazer muito estresse. Mas eu vou ganhar milhões, mas vai me trazer estresse. Tá me trazendo dúvidas. Eu vou deixar de viver a minha paz? O que vocês escolheriam de verdade? Se coloca aí como uma realidade na sua vida. Vocês escolheriam o dinheiro, as viagens, a casa grande, ou mas com estresse, com falta de paz? Ou vocês escolheriam viver aqui de forma simples, comendo um pão delicioso com manteiga, um café com leite, sem viajar, mas na paz, na tranquilidade? Porque aqui nessa paz a gente constrói, a gente tem espaço para a gente se adentrar nesse magnetismo da construção, do que nós precisamos de necessário para a nossa vida. Não para a alimentação daquela criança, daquela memória que acredita que para ser feliz precisa de carros chiques, que precisa de viagens, que precisa disso assim, assim, assado. Aqui nessa paz, eu posso estar aqui tomando meu chazinho simples e falar: nossa, eu queria tanto conhecer o Japão. Queria muito conhecer o Japão. O que eu faço para ir conhecer o Japão? Eu tenho certeza, porque eu já magnetizei algumas coisas que eram impossíveis de acontecer, que eu posso ter acesso ao Japão. Eu vou passar por um processo para ir até o Japão, para eu me integrar mais ainda, assim, mas é o caminho para o Japão, né? Do que viver cheio de dinheiro aqui, no estresse e esquecer da luz que eu sou. Porque eu tô tão envolvida aqui no dinheiro, de fazer dinheiro e tá naquele trabalho, que eu não vou ter o espaço de vir tomar o chá, trabalhar na minha vibração, que vai criar esse meu acesso para o Japão. E isso que eu tô falando é muito real. Essa é a dinâmica da nossa vida. A gente vai ter que prestar muita atenção no equilíbrio de tudo isso. Então, para que a gente possa seguir um equilíbrio, vamos prestar atenção nas nossas vibrações e não nas coisas materiais de fora. Sempre separa o que é crença e o que é o verdadeiro. Aí, dentro dessa dinâmica que eles estão me mostrando aqui agora, Cristo me fala assim: fala para eles onde que eu nasci. Todo mundo sabe onde eu nasci. Numa manjedoura. Cristo nasceu numa manjedoura. Nasceu num berção de ouro. E ele passou a vida dele na simplicidade. Mas ele teve tudo o que ele precisava. Aquela coisa que a gente fala aqui das pedras, do julgamento, das cruzes, da cruz nas costas dele,
Eu vou falar aqui abertamente, é uma holografia mostrando pra gente o que a gente carrega com as nossas crenças. Aquelas pessoas açoitando, somos nós nos açoitando dentro da nossa experiência. O que vocês acham que todas essas crenças, essas memórias fazem conosco? Da onde que vem a nossa dor? Da onde que vem a nossa falta? É através das nossas memórias, né? Dessas vibrações, dessas ilusões, de que a gente necessita disso assim, assim, assado. E isso são os julgadores. Essa é a cruz que a gente carrega, né? Essa é a cruz que a gente carrega. E o deserto é quando você passa por essas experiências com consciência, buscando a consciência. Foi isso que Cristo me mostrou uma vez, que eu já falei para vocês, né? Quando tava doendo pra caramba. Eu, cadê você? Cadê Cristo? Né? Tu me abandonastes. Aí ele me mostrou o pezinho dele andando no deserto e o meu tá aqui. Só estamos esperando você escolher realmente ir para essa vibração e adentrar a sua liberdade, o seu amor. E quando não conseguir, me entrega. Me entrega. Eu já entreguei quando eu não vi amor de Deus naquele lugar. E deu certo. Deu certo. Não de forma racional, mas de uma forma instantânea. Passou 2 dias, tudo aquilo que eu acreditava e sentia, que era aquela dor da mulher castrada, aquela mulher que não podia falar, que não podia gerar, que não podia projetar, que não podia ter sucesso, que foi arrancado os filhos com as mãos. Eu não via Deus, ele não via amor, eu me entreguei. Estava com repúdio daquela situação. Passou 2 dias, eu consegui entender tudo aquilo, toda aquela dor, que faz parte das memórias, né? Então, esse livro todo de Telos, essa canalização toda, ela mostra de forma lúdica, clara, bonita, ela mostra todas as ferramentas que nós temos dentro do nosso DNA. E eu gostaria que todos sentissem agora o DNA de vocês, o corpo de vocês, a vida de vocês como um ser absoluto de luz, um ser imponderado de luz que é capaz de compreender, de integrar qualquer situação da sua vida que seja contrário ao amor. Que esses movimentos sejam iluminados, porque partem de você, conectados no seu eu sou, conectados com Deus, conectados com Cristo, Jesus ressuscitado dentro de você. Cristo Jesus ressuscitado dentro de você é quando você se redescobre como luz. Nós somos a ressurreição de Cristo dentro de nós. Então, que aonde nós formos agora, de forma milimétrica dentro dessa experiência, seja observado dessa forma. Esses são os ensinamentos de Telos. Eu vivo isso hoje, sem me confundir tanto, porque eu ainda me confundo, sem me confundir tanto com os sentidos padrões humanos. Eu preciso trazer a fé, o sentido da fé em mim para viver essa integração. Eu vivo a fé, hoje eu vivo a fé. E aonde não houver esta fé, que existe esse amor de verdade, eu integro, eu escolho. E quando eu não conseguir, eu entrego a Deus. E Ele faz o trabalho no meu subconsciente. Isso é muito rico, gente. Isso aqui é a chave da nossa virada.
Isso aqui é a chave da nossa virada. Vocês podem pagar aí dólares, reais, por cursos, para não sei o que, bababá, bababá, Tony Robbins, Joe Dispenza, né? Tá. No final de tudo, ele vai te falar isso, puf, gratuitamente aqui. É esse o segredo, é essa chave. Então vai só cada um de vocês exercitarem isso de vocês para vocês, com o cenário de vida que vocês estão vivendo. E compartilhar as boas novas com as pessoas que você tem ao seu redor. Compartilhe a sua experiência. Tô falando para você expor sua vida, ninguém merece. Né? Só a Tatiana aqui que faz isso. Aí o marido às vezes quer me matar, né? Mas compartilhe as boas novas para as pessoas, mas não com o intuito de ser maior do que elas. Mas é porque é o seu espelho. É você falando com você. Quando eu falo aqui com vocês, eu tô falando para mim. De verdade. Eu sinto isso de verdade. A Lilian, todas as vezes que a gente se vê, cara, eu amo conversar com a Lilian pessoalmente. Eu me vejo nela e eu vejo uma coisa muito incrível. E eu tenho certeza que ela olha para mim, ela vê ela em mim, assim como vocês. A Érica também, quando ela veio aqui, a gente teve uma relação muito linda. Eu olho para a Érica e eu, cara, olha que doçura que eu sou. Olha as oportunidades que eu tenho de descobrir, né? Olha que coisa mais linda que eu sou. Então, quando a gente compartilha algo para alguém, quando a gente ministra um curso, quando a gente ministra uma aula, em vez da gente se sentir o superior ali, estou falando para mim. Eu estou passando isso tudo para mim. Isso tudo faz parte de mim. Sou eu. Ah, Tatiana, pelo amor de Deus, aquela pessoa que tem aquela energia desse jeito, que só reclama, né? Que bebe, que fuma, que come carne, que bate, que maltrata, aquilo sou eu. Não é aquela ação que é você, mas é o sentimento que você está tendo por aquela pessoa. Aquilo é você. Entendeu? É muito inteligente esse nosso universo, essa nossa dinâmica de experiência. E aí, quando a gente se dá conta do que nós somos de verdade aqui, o que é o outro para mim, o que é o cenário para mim, né? Cara, as coisas ficam mais fáceis. Não fica insuportável. Você não quer mais morrer, você não quer mais sair daqui. Eu tentei morrer 3 vezes na minha vida. Começou com 10 anos de idade, gente. Não queria mais, não aguentava mais sustentar. E hoje, a dinâmica da vida me traz muitos cenários para eu exercitar cada vez mais, andar por cima das águas. E eu posso, sem hipocrisia. Porque se eu vier aqui com mentira, hipocrisia para vocês, as coisas não funcionam. Eu estou andando sobre as águas, sim. A vida é manifestada pela vibração do amor, sim. Você não precisa mais pegar na enxada. Você não precisa mais acreditar que seu corpo está morrendo. Você não precisa mais acreditar que você não é amada. Que você não tem dinheiro. Que você não merece. Você merece. Você é amada. Você é o todo. E é isso. É isso. Eu tô aplicando todos os dias esses exercícios de forma bem fiel, bem comprometida comigo mesma. Principalmente virando a chave que não é o outro, sou eu. Olhando sempre para dentro de mim.
Esse é o caminho do girassol de volta para Telos. E eu estou muito feliz que todos nós estamos voltando para casa. E não se enganem porque ultimamente as coisas estão sendo muito profundas, né? As experiências estão sendo profundas, vão acontecer coisas que vocês vão falar assim: nossa, mas eu tô sem R$ 1 no bolso. Nossa, eu tô me divorciando. Não é o problema. Esse é o grande exercício para você ir mais profundamente na sua fé. Esse é o grande exercício, é uma grande oportunidade. A gente precisa ter isto para a gente poder exercitar. Não é coisa de masoquista. Eu sei que vocês estão pensando, mas que loucura. Não é. É esse o nosso real poder. Que se faça luz na escuridão. Andar sobre as águas. Pedro passou um tempo sem conseguir pescar. Eu não sei nada de Bíblia, gente. Como é que tá vindo? Pedro foi lá para pescar, não conseguiu peixe. E Jesus Cristo foi lá, andou por cima das águas, né? E falou: vem aqui, tenha fé, vem aqui, pegue seus peixes, né? E ele conseguiu peixes. Ele conseguiu muitos peixes, como ele nunca tinha conseguido antes, num mar revolto. E ele teve que andar por cima das águas de encontro com Cristo. O que eu estou falando aqui não é religião, mas é um registro que vem na Bíblia, que nós interpretamos de forma totalmente diferente, mas que na verdade retrata o que nós devemos fazer com as nossas energias, com as nossas vibrações, com as nossas crenças. Quem que vai andar por cima das águas, ainda mais no mar turbulento? Ainda mais pegar peixe. Como que isso representa a sua vida hoje? Em que área que isso representa na sua vida hoje? O que você precisa fazer para você andar sobre as águas e dar um abraço delicioso em Cristo dentro de você na sua vida? Em que área? É no julgamento? É no soltar? É no se auto-amar? É na saúde? Porque o dinheiro é manifestado por tudo isso, então não vem falar de dinheiro, não. Então é isso. Vou abrir espaço para vocês falarem, que eu já falei muito. É, Lili? Vocês querem falar alguma coisa? Eu Grita! quero, eu quero. Boa tarde a todas. Telos foi algo que é uma escola. Telos é uma escola que fez eu me conectar cada vez mais com essa profundidade desse amor, pelas suas experiências que me ensinaram muito, muito. E o que eu tenho desejo agora é recomeçar o Telos 1 de novo, para assimilar, porque eu acho que tem tanto conhecimento dentro desse livro, que às vezes está entre uma frase e outra, que a gente não captou totalmente, né? Então, eu quero retomar isso aí, ler mais uma vez e buscar mais ferramentas que ajudem no meu autoconhecimento, no meu crescimento espiritual. É esse o meu desejo. Obrigada por tudo, viu, Tati? Você é, sem noção, é esplêndida, maravilhosa. Gratidão, do fundo do coração. Ai, gratidão, Lili. Esse movimento entre eu e a Lilian, desde o início, foi
Foi algo vindo muito do coração mesmo, muito mesmo do coração. A gente está passando aqui uma turbulência absurda e a gente vem porque a gente sabe que, né, Li, que é algo muito, muito rico, muito importante e verdadeiro. E essas leituras, conforme a gente for passando as nossas experiências, os steps, a gente vai entendendo de forma diferente, assim como a Bíblia também, né? Não falam que é vivo, e realmente é vivo, porque a gente vai vivendo as nossas experiências, e aí a gente vai entendendo esta frasezinha aqui, ela vai entrando em cada fase, ela vai entrando, ela se atualiza, né? E a Eli, gente, ela falou pra gente, uma vez ela veio comigo e falou assim, nossa, Tati, eu queria tanto ter uma imersão, né? Algo para a gente poder se aprofundar mais nesse conhecimento todo, viver tudo isso através de um curso, alguma coisa assim, só que hoje em dia as pessoas pedem um valor tão absurdo, né? Que às vezes é quase impossível, né? Tá pagando, nada é impossível, tá? Mas, enfim. E aí aquilo tocou no meu coração e era um projeto já que eu e a Li, a gente já tinha há um tempo, né, Li? Eu acho que a gente precisou percorrer um caminho para a gente estar aqui hoje, né? Porque senão a gente não estaria pronta, né? E para fazer o que a gente veio fazer, né? E aí nós já estamos lançando esse trabalho, viu, Eli? Muito obrigada por você ter cutucado a gente, né? Nós vamos fazer esse trabalho de imersão, vai ser 3 meses de imersão, uma vez por semana. Se a pessoa não tiver condições de pagar um curso inteiro, ela pode pagar por aula, é um valor acessível, que todo mundo consegue, é uma contribuição que a gente também está exercitando esse nosso merecimento, né, Li? Então é algo bem, bem amoroso que a gente está fazendo mesmo, tá? Então eu super, ultra, mega agradeço aí pela oportunidade. E eu não curto muito fazer propaganda, mas eu vou fazer, né? Eu estou escrevendo também um livro que é o Girassol a Caminho de Telos, de volta para Telos. Então ali eu vou colocar toda a experiência que eu vivi, mesmo ali das densidades, mesmo quando era pequenininha. Eu vou colocar tudo mesmo, porque esse livro para mim não é um livro para falar assim, eu escrevi um livro. Não, mas é o meu legado da minha experiência. É um legado. Já que eu não consigo, não quero mesmo ficar em mídia, não consigo, já tentei, não consigo, eu vou escrever o livro. E ali vai ter umas notas para vocês escreverem a sua própria experiência, a sua própria reflexão, vai ter canalização, e é um resumo até o dia de hoje das experiências que a gente vem vivendo. Vocês vão ver a Lília lá no meio também. E é isso, gente. É isso, estou muito feliz com esse trabalho todo. A Lilian, eu agradeço a Lilian demais, porque a Lilian vem por amor mesmo. Uma vez ela até falou, né, eu faço isso pelo The Sun, eu faço isso pela egrégora, né, né, o The Sun físico, casa, não é isso, né? Eu faço isso pela missão, aliás, né? É pela missão, né? Nem o The Sun, é pela missão de amor, pela missão que nós temos aqui. E ela acolhe isso, né, ali no seu coração. Eu não quero falar para você não, mana. Desculpa. Mas eu quero te agradecer muito, muito mesmo por você estar aqui do meu lado, por eu estar do seu lado, mesmo a gente dentro das nossas experiências, que não são fáceis, mas que a gente está aqui porque a gente tem fé nisso tudo, né? E está cada vez melhor, está cada vez mais liberto, e a gente vai se encontrar todo mundo em Telos, todo mundo no paraíso, todo mundo na alegria, na harmonia.
Eu tenho certeza disso, porque senão, manos, eu tinha soltado já há muito tempo. Né, meu bem? Gente, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Vamos Então falar. tá, eu vou falar. Aí, fala, Alice. Ok. Vendo a Tatiana falando de todo o processo que ela falou aí, eu já li esse livro há muito tempo. Desde 1991, eu comecei a devorar livros, mas claro que muitos têm que ser lidos novamente, já foram lidos. E agora, pela segunda vez, tá ouvindo essa leitura, apesar que não estou presente, mas eu vejo, ouço os áudios. Está sendo uma nova experiência para mim, um novo entendimento. É como se é como se antes eu não tivesse lido o livro. É como se eu não tivesse lido. Hoje eu tenho um outro entendimento, uma outra visão, outros sentimentos. Então, assim, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada, Tatiana. Apesar que tivemos Som e Lília, tivemos um único encontro pessoalmente, mas sempre tenho estado aqui lendo e ouvindo o que vocês têm postado. E hoje estou aqui presente porque quebrei a perna, estou na cama e quebrei no dia 2 de dezembro, dia do aniversário do meu marido e do Kirk, do meu sobrinho. Ontem eu até nem pude comparecer. Mas assim, está sendo maravilhoso, está sendo maravilhoso. E quando você fizer essa imersão, eu vou fazer de tudo para poder estar presente. Ai, Não quero gratidão. ficar de fora. É muito bom Obrigada. estar com vocês, com toda essa turma, foi maravilhoso. Obrigada a vocês, obrigada, obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. Obrigada, linda. Gostosa. Fala, Lili. Não, gratidão a todos, né? É difícil falar depois que a Tati fala, porque o meu corpo, pelo menos, continua vibrando, então as palavras ficam confusas, E né? vice-versa, e vice-versa. Mas gratidão a todos, foi uma longa jornada, né? Um longo caminhar, muito aprendizado. Eu tenho uma certeza muito grande que nós todos já somos, né? A gente só se densificou e agora a gente está relembrando. E Telos vem nos ensinar, né? Vem nos falar que nós temos o poder de cocriar, que nós somos. Ele vem nos lembrar quem nós somos. Nós nunca deixamos de ser. A gente só se esqueceu, né? Então ele é uma ferramenta muito, muito palpável, né? Aqui no final do livro fala que ele é atemporal, e ele é. E eu acredito que cada vez que a gente lê, a gente vai absorver uma outra coisa, porque a gente vai estar numa nova consciência, a gente vai estar num outro tempo e espaço. Então isso, a gente pode ler assim, né? A nossa vida toda. E falando também do curso, né? O curso está sendo montado com muito carinho, né? Muitas mensagens aqui de quem quer participar, a gente vai estar postando lá no grupo. Vai ser acredito que uma junção, né, desse voltar para casa, com os ensinamentos de Telos e com o caminho de Cristo, né? Com como foi o andar de Cristo aqui, né, no nosso planeta Terra. Então vai ser uma junção muito bonita e com certeza, né, todos vocês estarão lá, né? A gente cocria e vocês também, então não tem como dar errado. Então a gente vai estar todo mundo junto, né? Continuando nessa caminhada. Quando será o curso? Vai ser em janeiro, ele. Ele tá perguntando quando será. Aí vai ser em janeiro, mas a gente vai mostrar tudinho para vocês lá no grupo, tá bom? Gratidão, gratidão pela escolha, gratidão pelo sim de cada dia, gratidão pelo tempo, poderiam estar fazendo tantas coisas e estão aqui, né? Por escolherem também voltar para casa, cair, levantar, né? Parabéns a todos vocês. É isso. Bom, é isso, meus amores. Nós vamos dar uma pausinha, então, nas leituras, né? A gente vai dar um break de final de... E calhou que foi bem no final do ano, né, Li? Dezembro.
Adoro. A gente vai dar um breakzinho, não que seja incômodo, isso aqui não é, mas é energia, né? Então a gente vai dar esse breakzinho, vamos estar anunciando esse curso, porque é uma forma da gente compartilhar também com a verdade, né? E aí, posteriormente, nós vamos vindo com os próximos trabalhos, tá bom? As próximas leituras. Então é isso, gente. Ó, um grande beijo no coração de todas. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Festejem, celebrem a vida de todos, escolham sempre, todo dia, no agora. É tudo agora, é tudo agora, é tudo agora. Não tem nada de começar a dieta na segunda-feira. Vamos começar agora, né? Vamos ser felizes agora, né? E é isso, é tudo agora. Então, agora, quero dizer que eu amo vocês, estou muito feliz. E, ó, um grande beijo para todas. Tchau, tchau. Gracias por la luz, por la claridad, por la abundancia que siempre ven.